Então, depois de aproximadamente 30 dias, um pouco mais talvez, mas não foi muito acima disso, ele tinha pedido já para fazer um retorno com ele, para ele ver como é que estava e tudo mais. Então aí foi quando ele tirou o gesso da minha mão, do meu punho, e aí foi onde eu vi pela primeira vez onde tinha sido realizada a cirurgia, o tamanho que tinha sido feito e tudo mais, que como eu falei, eu não sentia nada. Então eu fiz, tirei uma radiografia lá, e aí quando ele deu uma olhada assim, aí ele pegou, não lembro exatamente, o médico era meio gozador assim e tudo mais, então não lembro literalmente as palavras dele para passar a informação para mim, mas ele me falou que eu ia ter que fazer novamente uma cirurgia lá, no mesmo lugar. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Ele falou que ia ter que trocar o pino. O pino que ele tinha colocado tinha ficado grande. E aí tinha ficado um pitoco para fora lá. Na radiografia dava para ver como tava o pino e tudo mais. Ele pegou e falou, ó, vai ter que trocar, colocar um menor aqui. Que eu não sei se por culpa do enxerto lá, ele colocou o pino com um tamanho A e aí depois que começou a, sei lá, desinchar, começou a colar um osso no outro e tudo mais, o pino começou a sobrar, tinha ficado grande e talvez tinha ficado já um pouco maior e não tinha nem cicatrizado tudo, então a tendência era sobrar mais pino ainda quando ficasse melhor, então ia ter que trocar de volta. Então eu tive que fazer uma segunda cirurgia de novo lá para trocar o pino. Só que aí não precisei fazer enxerto nenhum, né? Era só trocar o pino mesmo. Então eu acho que eu tinha feito em janeiro a primeira, né? Como eu falei, ainda em fevereiro, antes de acabar o mês de fevereiro, eu voltei mais uma vez lá fazer a cirurgia. E a mesma história, o mesmo relato, a forma que eu fiz, que a forma que eu dormi de volta lá fazendo a cirurgia, a contagem regressiva, fiz sem sentir nada, nada antes, nada durante e depois também, especialmente depois, nunca senti nada, não senti nada nem dias, nem semanas e agora anos depois continuo sem sentir incômodo nenhum. Então, menos mal, foi um sucesso. E aí sim, esse daí, depois que eu fiz o acompanhamento lá, tirei a radiografia e acho que uns 2 meses depois, 3 meses depois eu fico fazendo acompanhamento, aí tava tudo estabilizado, tudo certinho, mas a brincadeira toda me comeu mais ou menos uns 7 meses, entre eu fraturar o punho e fazer a cirurgia e me recuperar dela para poder voltar a trabalhar. Então foi mais ou menos 7 meses nessa daí que eu fiquei afastado do serviço. Foi bastante tempo. Eu até então nunca tinha ficado mais do que 10 dias afastado. Então a primeira vez que eu peguei foram logo 7 meses. Então, por culpa dessa situação da cirurgia aí e da dificuldade que ficou maior ainda para o caminhar e tudo mais, mesmo que o meu caminhar naquele momento era só levantar e dar 2, 3 passos encostado na parede, então estava usando a cadeira de rodas 100% do tempo, tanto para sair de casa e dentro de casa não usava cadeira, mas ficava sentado numa cadeira o tempo todo. Então assim, quando eu ia fazer a transição só de um cômodo para o outro, que eu ainda fazia a pé porque não tinha espaço para fazer com a cadeira, não cabia ela. Então, mas ainda assim, eu levantava, como não tinha espaço para passar a cadeira, então mal e mal tinha espaço para eu caminhar. Então, inclusive, até me admiro eu ter conseguido cair naquele espaço lá que era apertado. Então, nesse momento, era só isso que eu fazia, levantando e caminhando. O resto era só com a cadeira. E saindo de casa também eu nem me atrevia. Eu só fazia tudo com a cadeira, inclusive depois que eu tirei o punho, o punho continua aqui nesse lugar, né? Então,
depois que eu tirei o gesso do punho, quando eu ia trabalhar também, aí eu já ia com a cadeira dentro lá do serviço. As poucas vezes que eu fui para lá também, eu já não tentava mais andar lá dentro lá sem a cadeira. Eu já usava a cadeira para ir do posto de trabalho para o banheiro e coisas do tipo. E aí, aproveitando que eu tinha tirado o gesso, aí eu tinha voltado a fazer a fisioterapia. Eu tinha falado com a pessoa que vinha até a minha casa para eu fazer. Então, eu tinha falado que dava para retomar as atividades da fisioterapia. Então, aí eu voltei a fazer a fisioterapia com ela. E aí, no primeiro momento também, além dela sempre focava bastante nos membros inferiores, como tinha tirado o gesso lá e tudo mais, o médico já tinha também passado as guias lá para eu fazer fisioterapia no punho e tudo mais. Aí ela também deu bastante atenção nessa parte do meu corpo, assim, até eu me readaptar novamente lá a movimentar meu punho. Como todo esse período que eu estava com o punho engessado, eu tinha comentado, né, que eu tinha parado com a vitamina D, justamente para não ter que ficar me hiperidratando e tudo mais, para ir com muita frequência ao banheiro. Então fiquei todos esses 7 meses sem fazer tratamento nenhum. Então, que o único que eu estava fazendo até então era só a vitamina D, eu tinha parado com o anterior, o interferon. Então, depois desses 7 meses, aí a primeira coisa que eu fiz, eu tinha passado na neuro também, eu nem lembro se tinha passado no neuro ou na neuro, se foi uma médica ou um médico para fazer acompanhamento. Então ele tinha solicitado mais uma vez uma ressonância, estava batendo o tempo lá que eu fazia, né, uma vez por ano. Então fazendo a ressonância continuava tudo estabilizado. Então eu falei, cara, não vou voltar a tomar vitamina D não. Na verdade eu não vou fazer nada por enquanto. Tá estabilizado, não estou sentindo nenhum agravamento a mais do problema. Aí eu fiquei sem fazer nada. Então 2017 não tomei nenhum medicamento especificamente para esclerose, nada, só fiquei focado com a fisioterapia, mas medicamento estava em zero. 2017 também foi um ano que transcorreu sem nenhum surto. Então, assim, foi a segunda vez que passei um ano inteiro sem ter surto nenhum. A primeira foi em 2015, em 2017 foi a segunda vez que eu completei um ano sem ter nenhum surto, mesmo sem medicamento. Então, uma outra coisa que aí eu comecei a utilizar, eu comecei a utilizar uma cadeira de banho também. Até então, como eu já tinha comentado, eu usava uma cadeira de plástico lá para tomar banho, mas achei que ficava melhor uma cadeira de banho mesmo, porque como eu já estava me locomovendo pior do que antes, então quando eu ia sentar, quando eu chegava no box lá, me apoiava no corrimão e ia sentar na cadeira, normalmente eu não conseguia mais sentar pausadamente como uma pessoa normal. Normalmente eu começava a sentar e depois me atirava o corpo na cadeira. E como é uma cadeira de plástico, já dava para perceber que uma hora ou outra aquilo ali ia dar errado, a cadeira ia quebrar o pé ou ia entortar e ia dar tudo errado. Então eu falei, vou providenciar a cadeira de banho aqui, porque fazer isso antes que a merda aconteça. Eu tava procurando uma para comprar, mas aí um amigo meu falou que ele tinha uma lá. Eu até fiquei meio admirado com ele. Eu falei, meu, que você tem uma cadeira de banho na sua casa? Aí ele falou, não, eu tinha porque num passado recente aqui, a mãe dele tinha ficado ruim, ele tinha comprado para ela, e aí desde então ele não usava a cadeira mais para nada, a mãe dele se recuperou e tudo mais, então a cadeira estava lá sobrando lá na casa dele. Aí ele falou, vou trazer aqui, você pega para você esse bagulho para você usar. Eu falei, então beleza, mano. Maravilha. Aí ele trouxe aqui a cadeira, coube dentro do box lá para passar lá para dentro lá, mas foi
bem apertado. Eu vou ver se eu coloco alguma foto do banheiro aqui, mas o banheiro lá era extremamente pequeno. Bom, porque não tinha muito espaço para cair também lá dentro, tinha bastante lugar para eu ficar me segurando, me apoiando, mas em compensação, para me movimentar também ainda era bem trabalhoso. Ainda mais porque eu já não estava mais conseguindo caminhar, estava mais difícil ainda. Então, para entrar no banheiro era sempre bastante complicado. Eu chegava com a cadeira, não chegava nem com a cadeira na porta do banheiro porque não tinha espaço. Então ele ficava, a cadeira parava no corredor, eu me levantava, dava 2 passos para chegar mais ou menos na porta do banheiro, e aí 1 passo para dentro, aí o vaso ficava bem na minha frente, dando 1 passo para dentro, eu conseguia sentar no vaso, ficava lá, a cadeira eu já deixava na posição na porta do box assim, mas ela não entrava nem saía para fora assim, nem entrava para dentro, saía para fora, não tinha espaço para ela passar, então ela ficava dentro do banheiro, dentro do box, e aí eu me levantava mais uma vez, fazia um movimento meio lateral assim para me jogar na cadeira. Aí eu literalmente me jogava, mas aí sem medo porque era ferro o negócio lá, não ia cair, não ia quebrar. E para trás não tinha como a cadeira virar para trás assim, né, para cair deitado, porque aí já era a parede estava atrás, se ela tentasse virar ia bater na parede e não ia deixar eu cair. Então não tinha muito medo de fazer isso daí não, me atirar na cadeira. Então foi desse jeito aí, acho que em 2017 todinho foi desse jeito, dessa forma.